A paz do Senhor, amados. A minha oração e a minha fé é de que esteja tudo bem com vocês. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. A pedido dos pastores, eu trouxe uma palavra para a gente meditar juntos. Amém? Podemos fazer uma oração? Senhor Deus, continuamos na Tua presença, Senhor, e queremos consagrar as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração a Ti, Senhor, nesse momento da palavra. Fala conosco, Senhor, que seja o Senhor a falar e não eu, Senhor. Esclarece, traz espírito de revelação e de entendimento da Tua palavra, para que ela prospere naquilo que o Senhor enviou e cumpra o Teu propósito, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, muito se tem falado nessa quarentena sobre 2 Crônicas 7,14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei nos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas pessoas usando esse versículo, mas é necessário que a gente esmiúce ele. O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na virada do ano, o pastor Ricardo ministrou sobre as nossas vidas que o Senhor ia levantar sacerdotes confiáveis. Pessoas que realmente levariam a sua palavra a sério, levariam um leite genuíno aos filhos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas para falar dos confiáveis, eu primeiro vou falar daqueles que não são confiáveis. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos falar de Hofni e Finéias. Amém? Abriu? 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo dos filhos de Eli, que serviam o Senhor no templo. Que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Filhos de Belial, pessoas cruéis e maliciosas, que se afastam de Deus, que se vendem por ganância, mentirosos, infiéis. Esse foi o significado de filhos de Belial que eu encontrei. E a Bíblia é clara dizendo que eles não conheciam o Senhor. No versículo 17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Hofni e Finéias queriam servir a Deus à sua maneira. Eu vou servir a Deus, mas vai ser do meu jeito. Mas não é assim. Isso não serve para Deus. No versículo 22 diz assim: era, porém, Eli, o pai deles, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eles temiam o Senhor, né? E disse-lhes Eli: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que eu ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Veja só, não somente transgrediam Hofni e Finéias, como eles faziam com que o povo transgredisse contra o Senhor. E aí o texto, a frase interessante que ele falou aos seus filhos:
Veja só, versículo 25. Pecando o homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Hofni e Finéias não se convertiam dos seus maus caminhos, continuavam fazendo as coisas do jeito deles, sem temor nenhum ao Senhor, sem reverência ao culto de Deus. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus falando com Eli. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Deus volta atrás nas suas promessas. Deus havia prometido para Eli que a casa dele, a descendência dele, seria sacerdote para sempre, perpetuamente. Estariam diante de Deus perpetuamente. E agora Deus falou assim: longe de mim tal coisa. Deus rejeitou os filhos de Eli. E Deus também está rejeitando Eli, porque não soube repreender seus filhos. E aí o profeta começa a profetizar contra a casa de Eli. E ele diz assim: eis que vem dia que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Versículo 34. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E olha o que Deus diz. Versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Deus busca sacerdotes confiáveis, alguém que realmente ministre a sua palavra da maneira que ela está escrita, com temor e tremor. Nós vamos ver o que aconteceu em 1 Samuel capítulo 4. No livro de Jó 35, a palavra de Deus diz que Deus não ouve gritos vazios, que Ele não atende, Ele nem presta atenção para gritos vazios. Pessoas que não têm compromisso com a sua palavra. Essa palavra, na verdade, ela nasceu do meu devocional no dia que foi convocado um jejum pela nação. E aí, naquele dia, estava escrito na palavra, essa história, esse capítulo que nós vamos ler agora. De que adianta a presença do Senhor, invocarmos a presença do Senhor, se não nos submetemos a ela, se nós não queremos obedecê-la? E nós vamos ver o que aconteceu. Clamores vazios,
ó Deus, vem, falar o versículo de 2 Crônicas 7,14, só ficar declamando esse versículo não vai adiantar. Declamar, abrir a Bíblia no Salmo 91 não vai adiantar. Nós precisamos ter um compromisso verdadeiro com Deus. Abriu a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4? Diz assim, a partir do versículo 1. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. 4.000 soldados do povo de Israel foram feridos. Versículo 3. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Olha que interessante. Povo de Deus, quando perde batalha, é porque tem alguma coisa errada no relacionamento com Deus. Você vê que os filisteus feriram os israelitas e eles falaram assim: por que Deus permitiu? Perguntaram aos anciãos: por que Deus nos feriu? Eles sabiam que foi Deus quem permitiu a derrota. Tragamos a Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre das mãos do nosso inimigo. Uma pergunta: não deveríamos buscar a Deus antes das batalhas? O povo só se lembrou da arca da aliança do Senhor, que representa a presença de Deus, quando perderam 4.000 soldados. Então foram buscar a arca da aliança. E olha o que está escrito. Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto do Senhor. Hofni e Finéias, que não respeitavam as ofertas do Senhor, que se deitavam com várias mulheres, eles estavam carregando a arca do concerto do Senhor. Você acha que isso vai dar certo? Versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, que até a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Os filisteus estavam temendo mais do que o povo de Deus, do que Hofni e Finéias, por exemplo. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Eles achavam que eram vários deuses, porque eles cultuavam os vários deuses. Mas na verdade nós temos um, único e suficiente, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E os filisteus disseram uns aos outros: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus como eles vos serviram. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram em Israel 30.000 homens de pé. 30.000. Sem a arca da aliança foram 4.000. Agora, com a arca da aliança, invocando a presença do Senhor, sem o mínimo de santidade, Israel perdeu 30.000 homens. É pra gente pensar. Gritos vazios Deus não ouve.
invocar a presença, trazer a presença do Senhor num lugar onde não se faz a vontade dele, onde não tem santidade, é trazer o próprio juízo para nós. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram, como havia sido dito, revelado pelo profeta a Eli, e como foi revelado em segredo para Samuel, quando Deus falou com Samuel. E nesse mesmo dia, Eli também morreu. O que nós queremos atrair para nós? A presença do Senhor ou o juízo dele? A arca da aliança. Você vê que o povo achou que era motivo de festa. Oh, agora vamos vencer. Deus está conosco. Está? O que Deus falou no outro texto? Eu vou honrar os que me honram. A presença do Senhor está conosco. Nós estamos servindo ao Senhor da maneira que Ele quer. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha o que Deus diz de nós. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, nós, que em outro tempo não erais povo, não éramos povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos o povo de Deus. Voltamos para 2 Crônicas 7, 14. Agora, com entendimento. O que Deus está requerendo de nós, povo de Deus. Eu vou ler 2 Crônicas 7, a partir do 13, e diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, quem é o povo de Deus? Quem é geração eleita? Quem é sacerdócio real? Onde estão os sacerdotes em que Deus pode confiar, que vão honrar a sua palavra, que vão obedecê-lo? O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se render à palavra do Senhor, obedecer, não deixar de fazer as coisas do seu jeito, ouvir a minha voz e obedecer. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a vontade de Deus e se converter dos seus maus caminhos, existe uma ordem. Eu me humilho, eu me submeto a Deus, eu oro, eu falo com Deus, eu busco a vontade de Deus para minha vida, eu vou aprender dele, na palavra dele. Busco. Então, quando eu busco a Deus, quando eu leio a palavra, quando eu aprendo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu então me converto dos meus maus caminhos, eu coloco a minha vida em ordem. Então, olha o que diz o Senhor: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu li esse texto com Mateus, ele fez assim: ixi, por quê?
porque nós somos o povo do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos fazer um autoexame para que nós cumpramos o que está escrito aqui. Cada um de nós, individual, a Sheila, vai se humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos. E aí Deus vai ouvir a Sheila. Você vai se humilhar, você vai orar, você vai buscar a Deus, vai se converter dos seus maus caminhos e Deus vai ouvir você. E aí o povo todo de Deus, vivendo em novidade de vida, porque vai se converter dos seus maus caminhos, clamará ao Senhor, que ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Lembro-me também da passagem de Sodoma e Gomorra. Deus desceu para ver se o clamor era verdadeiro, se aquilo que diziam do povo era verdade, e Deus executou juízo. Deus, que nós sejamos a melhora, a imagem e semelhança de Deus no nosso lar, que nós possamos refletir a glória de Deus na nossa casa. E então nós vamos contagiar a nossa vizinhança. E assim vai o bairro, como está escrito no livro do pastor Ricardo. E depois do bairro a cidade. E depois as cidades vizinhas, o estado e o país. Essa mudança começa em mim e em você. Nós precisamos nos converter de fato a Deus, para que Ele nos perdoe e sare a nossa terra, para que Ele nos cure e a cura comece a brotar de nós, que nós sejamos os rios de água viva, para que todo aquele que tenha sede venha até nós e beba da presença dEle. Amém? Deus abençoe, que você possa fazer uma oração junto com a sua família. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.